Olá, tudo bem com você? Espero que sim, espero que você tenha tido um dia maravilhoso, E hoje a live é sobre dieta anti-inflamatória. Vamos falar sobre o que é uma dieta anti-inflamatória, por que você deve seguir este hábito de uma dieta anti-inflamatória. Eu espero que você aproveite muito o dia de hoje, tá? Com essa live, com muita informação para você e para todas as pessoas que quiserem participar aí. Venham todos, porque vai ter um assunto muito bacana, que é a dieta anti-inflamatória. É um tema super importante para todas as doenças. Afinal de contas, doença crônica, qualquer doença crônica que você colocar aqui, vai ter como base inflamação. Tendo como base inflamação, obviamente que um grande objetivo nosso é desinflamar e obviamente que um dos hábitos que você vai ter na sua vida para conseguir desinflamar seu corpo é por meio da dieta. Por meio da dieta anti-inflamatória, por meio da alimentação anti-inflamatória. Então vamos aprender bastante aqui, eu já vi que muitas pessoas já entraram. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar boa noite para as pessoas que acabaram de chegar aqui. Se você está vendo gravado, pode adiantar aí, porque eu vou dar as boas-vindas para todo mundo aqui. Então, uma boa noite para a Cristina, para a Dene, para a Betina, para a Beatriz, para a Cláudia, para a doutora Ana, para a Tracy, para Michele, para cá, boa noite Pati, boa noite Angel, boa noite Thaís, boa noite Almeida, boa noite para Claudinha, boa noite Érica, ó, duas Éricas no mesmo lugarzinho aqui, boa noite para Cristiane, para Ivone, para Tuca, para Helena, boa noite Suzamar, boa noite, Silvana. Boa noite para doutora Adna, para Sá, vamos lá, para Salete. Boa noite para Ana Lúcia. Boa noite para Clésia. Boa noite, Costa. Boa noite para o Carlos, meu grande amigo Carlão. Rosângela, boa noite. Boa noite para todo mundo que estiver entrando aí. E fiquem todos muito à vontade aí para a gente poder fazer uma ótima live. Eu quero saber, antes de tudo, se estão me escutando direitinho, se tá tudo certo, o som, tá tudo sincronizado aí, o vídeo, a imagem tá boa, tá? Então, quero saber o feedback de vocês. A Adri mandou aqui que é de Porto Alegre. Boa noite e um beijo para todo mundo de Porto Alegre. E vamos lá. Tati, boa noite. Qualquer pergunta, pessoal, eu vou pedir por gentileza para vocês colocarem aqui na caixinha de pergunta, tá? Tem uma nuvenzinha com ponto de interrogação. Coloca nesse local a sua dúvida, porque aí a gente compartilha e todo mundo aprende, tá certo? Então fique à vontade aí para colocar, mesmo porque como a alimentação anti-inflamatória envolve tudo, né, todos os tipos de doenças, né, que a gente estava falando, então não tem problema a gente falar de vários temas, tá bom? Não tem problema algum, então eu espero que vocês aprendam bastante sobre a dieta anti-inflamatória. Bom, quando a gente fala de dieta anti-inflamatória, a gente precisa pensar, obviamente, em questão, você vai comer uma quantidade, 50 gramas de não sei o que, 20 gramas, não necessariamente a gente está falando nisso. A gente também vai falar dessa questão. Mas, principalmente, o que se resume a uma dieta anti-inflamatória? A dieta anti-inflamatória vão ser alimentos que o seu organismo não vai estimular citocinas, mensagens de inflamação no seu corpo. Essa é a definição de uma alimentação anti-inflamatória. Agora, quando a gente vai aplicar essa alimentação anti-inflamatória, que vem o caso, e muitas pessoas acabam tendo essa dificuldade, né? Pensando
em doenças crônicas. Toda doença crônica, se você me falar, por exemplo, se você tem hipotireoidismo, se você tem pressão alta, se você tem diabetes, se você tem câncer ou já teve, se você tem uma doença autoimune, tá? Tudo isso você tem relação com inflamação. Tudo isso tem como base inflamação, ou seja, seu corpo está produzindo mais inflamação. Se você está acima do peso, você está produzindo mais toxinas inflamatórias, então você está inflamando, tá? Todas as doenças que você imaginar têm inflamação como base. Então, se a gente quer melhorar essa inflamação, a gente precisa reduzir o estímulo, a gente precisa combater essa inflamação, mas também diminuir esse estímulo. E aí é que vem a dieta anti-inflamatória para nos ajudar. A dieta anti-inflamatória, obviamente, o básico, a gente vai já pensar como um todo. Então, a gente vai pensar em alimentos que não tenham, livre de embutidos, os processados, tudo que é refinado. Então, quando é açúcar refinado, sal refinado, tá? O álcool, que inflama também. Além disso, a questão de também tem que lembrar, obviamente, além do açúcar, sal, esses processados embutidos que tem várias coisas, tem conservantes. Tudo que é industrializado costuma ser inflamatório, porque ou vai ter algum tipo de conservante, ou vai ter muitos cloreto de sódio, ou enfim, vai ter alguma coisa refinada no meio, tá? Isso é importante você saber. Então esse é o básico, o grosso, vamos falar assim. Mas a gente tem outras questões também relevantes. Então, esse é assim, você está no primeiro degrauzinho da dieta anti-inflamatória, você tirou os alimentos que mais inflamam, bem grotescamente. Então, refrigerante, você tirou açúcar, enfim. Agora, a gente também pode, na dieta anti-inflamatória, além disso, colocar alimentos que vão combater a inflamação. E esse é um grande ponto. Quando a gente começa a melhorar, dar nutrientes para o corpo para combater essa inflamação, a gente está também numa dieta anti-inflamatória. Então, a dieta anti-inflamatória, nesse caso, a gente está falando de aumento de consumo de frutas, tá? E frutas a gente tem, por exemplo, a laranja, que é rica em vitamina C, por exemplo. A gente está falando de abacaxi e de mamão, que possuem enzimas digestivas. Então a gente está falando aí, né, o mamão tem a papaina e o abacaxi tem a bromelina, que são duas enzimas vegetais importantes para melhorar a digestão. A gente tem, além disso, outras frutas como os berries, tá? Então a amora, framboesa, mirtilo, em que elas contêm grandes quantidades de antioxidante. A própria uva também, com resveratrol, tem antioxidante. Então vejam que tem várias frutas que são antioxidantes e são bem interessantes. Então elas vão fazer parte de uma dieta anti-inflamatória, sim. Tá? Então as frutas têm o seu benefício. Além disso, alimentos. Batata doce pode estar na dieta anti-inflamatória? Pode. A gente sabe que na dieta anti-inflamatória a gente tem a parte dos carboidratos na sua importância. Por quê? Os carboidratos e assim como as frutas têm fibras, e as fibras vão fazer com que o seu intestino funcione melhor em termos não só de funcionamento, de você conseguir fazer cocô todo dia, mas também o fato do seu corpo ter bactérias. O seu intestino possui uma flora intestinal, e essa flora intestinal vai permitir, se ela for saudável, para você ter mais saúde, para você desinflamar. Então, quando você consome frutas ou outros alimentos que a gente vai conversar aqui, que tenham fibras, você está nutrindo essa flora intestinal. E essa flora intestinal mais bem nutrida faz com que você tenha mais saúde, porque você vai equilibrar o sistema imunológico,
você vai produzir mais vitaminas e minerais no organismo, tá? Então, você vai ter este fator, tá? Então, entenda essa questão. Quando você tem esse tipo de o alimento, o carboidrato, no caso que a gente está falando, traz muitos benefícios. Quando a gente consegue entender isso, a gente começa a avançar. Dentro dos carboidratos, por incrível que pareça, você também tem os legumes. Muitas pessoas esquecem que os legumes são fontes também de carboidratos que contêm fibras. Então a gente sabe, por exemplo, que brócolis e couve-flor, couve, espinafre, couve de Bruxelas contém antioxidantes poderosíssimos, tá? Nas frutas, perguntaram sobre o limão é muito bom. O limão, ele, além de melhorar o pH do estômago, também é rico em vitamina C. Então, a vitamina C é um antioxidante muito potente. Então, se a gente tem o antioxidante adequado, a gente consegue combater inflamação. Antioxidante, o nosso corpo ele consegue fazer por meio de vitamina C, de zinco, de selênio, de cobre, de manganês, tá? E aí você começa a dar, essas são as matérias-primas que o corpo precisa para produzir antioxidantes. Agora, a gente pode também ter os antioxidantes de fora. E os antioxidantes vindos de fora, a gente tem o resveratrol, o próprio chá verde, a curcumina, certo? A coenzima Q10, tudo isso a gente consegue ver de fora. Então a gente vai ter esses benefícios. O ômega 3, ele também funciona como anti-inflamatório. Então, aí a gente vai pensar, poxa, o ômega 3 tem aonde? Tem em peixes, tá? Sardinha, por exemplo, tem. Então, é muito, muito, muito interessante a gente saber que peixes também estão dentro da dieta anti-inflamatória. E aí começa a cair naquela questão. Ah, mas carne é inflamatória ou não é? O peixe é inflamatório ou não é? O brócolis assim, é inflamatório ou não é? Aí a gente vai para outro nível, que vai ser o quarto nível. O segundo, a gente está falando dessas questões de alimentar, aumentar os antioxidantes. O primeiro foi os mais grotescos inflamatórios. Aí no segundo a gente está colocando mais anti-inflamatório. A gente está consumindo frutas, a gente está consumindo mais legumes, os carboidratos, pode consumir peixe, carne, frango, pode comer feijão, lentilha, tá? Agora, na dieta anti-inflamatória, a gente começa a subir, porque muitas pessoas param por aqui e falam, eu tô bem. Aí vai ver, tá ainda com alguma questão de doença, não se sente bem. Por quê? Porque faltou entender um pouco mais. E aí a gente lembra que a inflamação está diretamente relacionada com o estímulo do sistema imunológico. E saber disso é muito importante, porque se o sistema imunológico, 80% dele está localizado no seu intestino, então é muito importante que você cuide bem do seu intestino. E as substâncias que você consumir que for nociva ao seu intestino, você vai estar prejudicando, você vai estar inflamando mais seu corpo. Então, sabendo disso, você precisa de uma grande... entender um ponto importante aí. Glúten e caseína são dois alimentos altamente inflamatórios. Por quê? O glúten, a célula intestinal, ela é como se fosse assim, o meu dedo e outro dedo. Eles são juntos, unidos, as células intestinais. E é como se tivesse um cadarço que ligasse uma célula à outra. Esse cadarço a gente fala de junções estreitas, ou tight junctions. Essas junções estreitas permitem que as células fiquem juntas. E aí você cria um sistema de segurança do seu intestino. Você permite que os alimentos passem só pela segurança da célula intestinal. Então tem que passar por essa célula. Não dá para ela passar por outro caminho. Isso é muito importante, porque quando o alimento for inflamatório, ou tiver um vírus, tiver uma bactéria, ele consegue impedir que corra para a sua corrente sanguínea e traga problemas, tá?
Quando você consome glúten, o que acontece? Esse cadarço que eu acabei de falar para vocês é desamarrado, é destruído. Então as junções estreitas destruídas fazem com que essas células intestinais se abram, sejam mais separadas. E quando elas estão mais separadas, você permite que alimentos corram sobre esse vão. Então, moléculas que não foram bem digeridas começam a passar por aí e começam a inflamar muito. Então, se você vai partir ainda para o nível 4 que a gente está conversando, de anti-inflamação, de dieta anti-inflamatória, você precisa entender o nível 3. E o nível 3, glúten e caseína. Então, o glúten ele acaba permitindo uma maior inflamação pelos alimentos por conta dessa abertura que você permitiu por conta do consumo do glúten de forma corriqueira. A caseína, ela faz a mesma função, ela também é altamente inflamatória e acaba destruindo o intestino, então acaba inflamando bastante. E pelo fato de não conseguir digerir direito a caseína quando é pasteurizada, ela é muito difícil de ser digerida e isso acaba trazendo alergias alimentares. Então, glúten e lácteos, e por isso não é só questão de consumir lácteos sem lactose, e sim consumir os lácteos, retirar os lácteos, tá? Por conta da caseína, que é altamente inflamatória, a gente deve retirá-los. Né? Então, se você está buscando desinflamar o seu corpo, retirar glúten e lácteos é uma ótima estratégia, além do nível 1 que a gente falou, de industrializados, embutidos, açúcar, álcool, os refinados, enfim, tá? Os conservantes industrializados. Aumentar o meu nível de legumes, de frutas, tá? Isso vai ajudar também o peixe, consumir peixe, tá? Então, isso daí vai ajudar bastante o seu dia a dia a ter resultados. E aí a gente vai para um nível maior, né? O nível 4. O nível 4, a gente tem outras questões também. Aqui o nível 4 a gente pode vir em duas questões. A primeira é que a inflamação ela pode vir tanto do alimento diretamente, quanto da união de alimentos em termos de como ele vai ser processado. Como assim? Você pode estar, às vezes, consumindo, que nem eu falei para vocês. Pode consumir batata doce? Pode. Pode consumir arroz, mandioca? Pode. O problema é a quantidade desses alimentos. Porque quando você exagera nos alimentos, porque se eu falar para você assim, olha, comer açúcar inflama, você já sabe. Mas o duro é quando as pessoas esquecem que o carboidrato, assim como o açúcar refinado, os dois vão atuar, né, assim como doce também, vai atuar aumentando de uma forma ou de outra a glicose no sangue. E esse aumento de glicose no sangue faz com que a sua insulina seja estimulada a nível estratosférico. E esse nível exagerado de produção de insulina também inflama. Então, o que eu quero dizer com isso? Que na dieta anti-inflamatória, você pode até comer os carboidratos que a gente comentou aqui. Você pode comer aipim, você pode comer o batata doce, você pode comer qualquer coisa nesse sentido, tá? O inhame. O que não dá para fazer é consumi-los em grande quantidade a ponto de estimular demais a insulina. E como a quantidade adequada? Por exemplo, batata doce, se você consome 40, 60 gramas de batata doce, é uma coisa. Agora, se você coloca uma batata doce inteira no seu prato, você está aumentando a sua insulina demais. Se você consome arroz e você consome 3 colheres de sopa, é uma coisa. Se você consome 2 escumadeiras, é outra totalmente diferente. Então veja que você tem muita diferença no tipo de dieta que você está fazendo. E às vezes você está achando só o alimento que realmente o alimento não é inflamatório. Mas da forma como você está consumindo é inflamatório. Então, por exemplo, os óleos também vegetais, que a gente não falou aqui e faz parte do nível 1,
os óleos vegetais são altamente inflamatórios, né? Então, óleo de algodão, óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, tudo isso é inflamatório. E aí você pensa, poxa, tá bom, tem pessoas que fazem arroz e faz arroz com o óleo, tá? E aí, essa é a questão. O óleo, sendo altamente inflamatório, piora ainda mais o arroz. Ou, às vezes, nem é isso. Às vezes cozinhou o arroz tudo certinho, mas a quantidade de arroz foi aumentada. Então, veja que é isso que a gente precisa ter essa noção. A gente tem que ter esse conhecimento para entender que... Porque o que a gente está falando quando a questão é desinflamar o organismo, tá? Então, que fique bem claro a questão do é o jeito de fazer o alimento. E agora, o nível mais alto para a gente desinflamar, né, da dieta anti-inflamatória, é saber fazer uma boa... entender o organismo, né? E também entender até a questão da doença de base que você tem. Então, muitas pessoas falam assim, ser vegetariano é anti-inflamatório. Eu vou te provar que nem sempre vai ser anti-inflamatório, tá? O que acontece? Tem pessoas, por exemplo, que tem artrite reumatoide, que vai ter uma alergia alimentar maior ao consumo de grãos, por exemplo. Principalmente a lentilha, grão de bico. Aí ela tenta se tornar vegetariana. Aí normalmente no início ela não tem muita informação e acaba consumindo muita lentilha, muito grão de bico e ainda consome glúten. Se ela tem doença autoimune, ela só vai piorar a doença dela. Ao passo que a alergia à carne ou ao frango, pode ser que ela não tenha. Então aí a gente vai para o nível máximo, tá? E o nível máximo de dieta anti-inflamatória é a gente ter um teste de alergia alimentar. Esse teste de alergia alimentar a gente pode fazer por biorressonância, a gente pode estar fazendo exame de sangue, a gente pode estar fazendo por exame de Vega teste, que é um teste eletrônico. A gente pode fazer por qualquer um desses e vão nos dar um norte, vão nos ajudar a montar uma alimentação mais anti-inflamatória possível. Porque a partir disso a gente vai conseguir avaliar qual alimento específico o seu corpo não lhe dá. E é essa questão que aí a gente vai para um nível mais profundo, e por isso que eu falei que é o último nível. Porque a partir daí você consegue discutir, brócolis é bom ou não é? O brócolis tem vários nutrientes, ele é extremamente saudável. Mas tem muitas pessoas que não ficam bem. Não é só por questão de gases, mas é inflamatório para essa pessoa. E talvez o brócolis não seja a melhor opção. Por outro lado, vai ter uma pessoa que não vai se dar bem com feijão ou com grão de bico. E você falar que o grão de bico faz mal à saúde? Não. Você vai falar que o feijão faz mal à saúde? Não. Mas para essa pessoa, utilizar esse tipo de alimento vai trazer consequências. Então, nesse caso, não é interessante. Tá? A Lena... A Lei perguntou aqui, para repetir os testes que eu acabei de falar. Então, a gente pode estar fazendo 3 testes. O Vega teste, é um teste eletrônico. A gente pode estar fazendo por biorressonância ou ter o teste de sangue, tá? Que é um teste de alergia alimentar chamado A200. Todos os 3 vão ajudar nesse quesito. Então, como eu falei para vocês, estava falando, tem pessoa que não vai ficar bem, vai ter alergia alimentar ao feijão, ao grão de bico. Mas se você me perguntar agora, eles são bons alimentos, entendeu? Tem pessoa que não vai ficar bem com carne, com frango, com peixe. Então, esse tipo de paciente não é interessante utilizar esse tipo de alimento, entende? Então, a gente está no nível mais específico e individualizado do tratamento. Então, é uma grande questão a ser pontuada em alguma parte do tratamento, tá?
Agora, dieta anti-inflamatória é importante? Sim, porque com isso você reduz a quantidade de citocinas inflamatórias e o seu corpo começa a te dar mais saúde, certo? Antes da gente continuar mais o assunto, vamos ver que tem bastante pergunta aqui, então eu vou começar aqui de baixo para cima. Ó, por exemplo, a primeira pergunta que sempre fala: qual que é a melhor dieta para tal doença? A gente vai falar. Mas tem que lembrar algumas coisas. Por exemplo, ó, a Helenita falou assim: come ovo e sente enjoo. Provavelmente o ovo pode ser alergênico para você. Tem que investigar, às vezes retirar um tempo, tá? Não quero fazer esses testes. Você pode fazer um teste clínico. Você retira por um tempo, né, por uns 30 dias, e depois você reintroduz. Pode ser que você tenha melhora dos seus sintomas e depois de um tempo, na hora da reintrodução, volta o sintoma. E aí você fecha aí a ideia, tá bom? Então, o seguinte. A Fê perguntou assim: qual a melhor dieta para quem tem Hashimoto? Vale o jejum intermitente? O jejum intermitente é uma ferramenta. Lembra que não é uma dieta. Não existe a dieta do jejum intermitente, mesmo porque é contraditório, né? Porque o jejum você não come, dieta você come. Mas enfim. Jejum intermitente é muito bom. É uma ferramenta anti-inflamatória, tá? Então é interessante. Eu não vou pegar e detalhar tanto, porque não é a ideia da live de hoje, tá? Mas qual a melhor dieta para quem tem Hashimoto? Uma dieta anti-inflamatória. Então, principalmente, como eu falei, se possível fazer o teste alimentar. Mas o mínimo, vamos falar do mínimo, vai. Você quer começar amanhã uma dieta anti-inflamatória e tem Hashimoto. Tirar os industrializados, trocar seus óleos vegetais, obviamente. Então, sem óleos de canola, sem óleo de girassol, utilizar o que? O azeite, o óleo de coco. Tirar principalmente glúten, lácteos e equilibrar a quantidade de açúcar que você vai consumir no dia, de carboidrato, por refeição. Por quê? Porque isso daí vai fazer com que você tenha melhor equilíbrio da inflamação ao longo do dia. Então isso já ajuda pra caramba, tá bom? Por exemplo, aqui a Dani perguntou o seguinte: banana, qual a quantidade? Depende da banana, mas normalmente metade da banana é uma quantidade que é ok, tá? Vamos lá. Aqui a Érica perguntou assim: é verdade que o alho e cebola inflamam o intestino? Não. Alho é muito anti-inflamatório, tá? Ajuda como antifúngico. Agora, tem pessoas que apresentam mais disbiose e alteração na flora intestinal, né? Obviamente, que elas não conseguem tolerar o alho e a cebola. Então, para esse tipo de paciente que fica inchado com o consumo de alho e cebola, sim, vai ser inflamatório, tá bom? Então a ideia é que a gente estude o caso de cada um, tá bom? A Câmara mandou aqui, ó: vixe, como 3 bananas no pós-treino. É bastante, nem eu conseguiria comer isso tudo. Mas tudo bem. Vamos ver esse aqui, ó. Angel Alencar, muita gastrite e refluxo. Esse pode ser um dos motivos da dificuldade para emagrecer? Sim. Gastrite, it, inflamação. Então tá de inflamação no nível estomacal. Obviamente você não vai conseguir digerir bem as proteínas, então não vai te fornecer aminoácidos para você emagrecer, para você conseguir ajudar na saciedade, no neurotransmissor, na síntese de massa muscular.
E, obviamente, não vai te trazer saciedade, porque a sua célula não vai ser bem nutrida. Você só fica saciado quando a sua célula é bem nutrida. E você só vai ser bem nutrida se você tiver uma boa digestão, certo? Então, sim, gastrite e refluxo pode ser um fator de risco para dificultar o seu emagrecimento, por conta dessa explicação que eu acabei de dar para vocês. Olha só. Opa. Falei olha só, mas não... Deixa eu pegar aqui outra. Aqui... A Bianca falou um negócio que talvez... No começo eu li, falei, poxa, acho que não vai ter. Mas depois ela completou e faz sentido. Talvez não esteja no tema, mas testosterona total de 5. Alguma alimentação para melhorar? Não sei se vocês sabem, mas a testosterona... E foi até uma coisa que eu comentei com um paciente meu hoje na consulta, que é o seguinte, a testosterona, ela tem como matéria-prima o colesterol. Então, quando a sua testosterona baixa, a tendência é que o seu colesterol esteja elevado. Por quê? Porque o colesterol elevado, ele é matéria-prima. Seu corpo é sábio e quer aumentar a matéria-prima para ver se você aumenta a produção. Só que o que acontece? O colesterol, para entrar na célula e ser fabricada a testosterona, precisa estar em um ambiente com altas quantidades de glutationa, que é um antioxidante. Ou seja, em outras palavras, se a sua célula está inflamada, ou seja, se o seu corpo estiver inflamado, esse colesterol não consegue atravessar e ele não consegue formar o hormônio sexual de forma adequada. Então, a alimentação anti-inflamatória, nesse caso, pode ser uma grande ferramenta para aumentar os níveis de testosterona. Tem pacientes que não têm necessidade da reposição, da modulação hormonal com testosterona. Basta desinflamar o organismo. Tem outros pacientes que desinflamando vai melhorar um pouquinho, mas mesmo assim a utilização de testosterona vai ser necessária, tá bom? Mas ótima pergunta aí, Bianca. Aí, agora foi. Elaine, doutor, tive Covid, sinto muito dores nas pernas, o que eu faço? Não consigo emagrecer. Bom, sintomas pós-Covid. O que a gente sabe do Covid? Que tem alta inflamação, muita inflamação no corpo. Esse aumento de inflamação vai gerar um dano no vaso sanguíneo. E às vezes essa má circulação gera como queixa essas dores nas pernas, tá? E acaba também a questão da inflamação aumentando o ganho de peso. Então o que a gente precisa entender? Que a alimentação anti-inflamatória nos casos pós-Covid, até durante o Covid, é muito importante. Porque é um grande fator para reduzir a carga inflamatória que tem durante esse processo e pós esse processo. Então, para ajudar na resolução e evitar sequelas a longo prazo, comer de forma anti-inflamatória é fundamental. E aí, o que seria comer de forma anti-inflamatória, vocês já têm aqui com a gente, tá bom? Aqui a Maria Salete perguntou assim, alopecia frontal fibrosante, que alimentos ajudariam? Bom, lembra que a alopecia frontal fibrosante é uma alopecia autoimune. Então tem muita inflamação, né? Uma alopecia, na verdade, inflamatória. E aí, o que a gente acontece? O que a gente tem? Se a gente conseguir melhorar o perfil inflamatório, ajuda bastante. É uma grande ferramenta, tá? Às vezes para estabilizar o quadro. Então, não necessariamente reverter, mas ajuda. E retarda a progressão também. Nesse caso, é importantíssimo uma avaliação de teste de alergia alimentar, porque aí você consegue saber quais alimentos estão inflamando e quais você deve retirar, entendeu? Então, ótima pergunta, não é fácil de cuidar, é muito desafiador, mas a alimentação anti-inflamatória é fundamental. Aqui a pergunta excelente da Érica. Um beijo, Érica, para você. Olha só, gostaria de saber sobre o uso das enzimas digestivas. O uso contínuo causa dependência?
tá? Veja o seguinte, isso é importante. Depois que a gente tem o fato da gente ter dificuldade de digerir um alimento, gera o desenvolvimento de inflamação. Como assim? Se eu como carne e eu não consigo digerir esse alimento, eu vou fazer com que o meu corpo reconheça como estranho e inflama. Então, se eu quero uma dieta anti-inflamatória nesse caso, teoricamente eu tiraria a carne, certo? As enzimas digestivas ajudam a digerir melhor esse alimento, a triturar esse alimento e faz com que você consiga absorver de forma mais adequada. Quando a gente está falando de enzima digestiva, a gente está falando de melhora de digestão. É importante entender que depois dos 35 anos, a nossa digestão começa a diminuir consideravelmente e vai piorando ao longo do tempo. Tanto que se você observar seu avô, sua avó, você vai ver que eles têm muito mais queixa de empachamento, de sensação que nossa, comeu muito, mas na verdade comeu quase nada, de falar, nossa, estou super saciado, nossa, estou muito cheio, não quer comer quase nada, né? Começa a ter muito refluxo, muita queimação, muita azia. Isso aí é pela deficiência de enzimas digestivas. Então, se eu quero melhorar a digestão, eu vou fazer uso de enzima digestiva. Se eu quero melhorar a inflamação no meu corpo, eu vou melhorar a digestão do meu organismo. Então, isso vai partir de uma enzima digestiva. Então, o que eu quero dizer? Se o nosso corpo ele vai perdendo essa capacidade de digerir, não vai causar dependência ao uso de enzima digestiva. Na verdade, vai ser mais necessário à medida que passam os anos. Porque a gente vai ter essa necessidade, porque há uma diminuição da produção. A gente pode melhorar a digestão com várias questões. A gente pode melhorar a digestão utilizando um limão espremido antes da refeição. A gente pode utilizar o iodo, que ajuda a aumentar o ácido clorídrico, o zinco, a vitamina B1. Mas, mesmo assim, a digestão, com o passar do tempo, ela se torna mais deficiente. Tá? Assim como a gente vai envelhecendo, a gente também acaba envelhecendo a digestão. E uma digestão mais prejudicada ou mais disfuncional, vamos dizer assim, mais lenta, faz com que o organismo tenha mais inflamação e acaba desenvolvendo doenças. Então também é um grande fator. Olha que pergunta boa do meu amigo Juan. Um abração para você, Juan. Quem tem Hashimoto tem alergia a todos os tipos de glúten ou só trigo? Aqui é muito interessante porque quando a gente fala sobre retirar glúten, e a gente até comentou na questão do Hashimoto, é importante tirar o glúten, o que acontece? O glúten ele é uma molécula, uma proteína muito inflamatória. Tá? E o que a gente tem? A gente tem, de um lado, a doença celíaca. Doença celíaca, a gente tem produção de anticorpo, destrói o estômago do paciente que consome glúten, enfim, tem danos muito importantes. E numa outra extremidade, a gente tem a normalidade, vamos dizer assim. Não tem nenhum sintoma contra o glúten. Nessa faixa aqui, o que a gente tem é o que a gente chama de sensibilidade ao glúten não celíaca. Sensibilidade ao glúten não celíaco é aquela pessoa que não tem doença celíaca. Ela não vai ter os anticorpos positivos, mas ela tem diversos sintomas quando ingere algum tipo de glúten. Tá? Então, o glúten ele está contido no trigo, mas tem na cevada, no centeio. Tá? Então, é importante saber disso, por quê? Porque muitas pessoas que eu recebo, estão começando o tratamento, elas perguntam exatamente isso. Olha, eu fiz o exame que você me pediu, mas eu não tenho genética para glúten. Mesmo assim eu tenho que tirar? E aí a gente fala, tá bom, qual que você tem? O que você tem de doença? Eu tenho Hashimoto. Eu falo, tem, por quê? O glúten no Hashimoto estimula a produção de anticorpos e também ajuda na destruição do cerebelo. O cerebelo é responsável pelo seu equilíbrio. Então você vai ver que muitos pacientes que são
que tem Hashimoto costuma ter tontura, náusea, às vezes você vai fazer um teste de equilíbrio e não tem quase nenhum equilíbrio, tá? Por quê? Porque o glúten está inflamando pra caramba o cerebelo desse paciente com Hashimoto. Então, não se retém apenas ao trigo, se retém também a questão do glúten como um todo. E sim, se você não tem doença celíaca, mesmo assim, você pode ter sensibilidade ao glúten, e tirar o glúten da sua alimentação vai ser benéfico. Faça o teste e você verá. Beleza? A Thalita mandou uma pergunta aqui muito boa. Um beijo para você, Thalita. Boa noite. Viver inchada, né? O corpo todo inchado, é sinal de inflamação? Sim. Quando seu corpo inflama, né? Pensa o seguinte: quando você pega o seu dedão e você bate na porta, prende ele na porta. Primeira coisa que vai acontecer é o quê? Ele inchar, ficar vermelho, quente e doer. São sinais inflamatórios. Sinais que a gente sempre fala, olha, quando a gente vê esses sinais, é indicativo de inflamação. Então, se você fica inchada, você está retendo líquido justamente igual o dedão que ficou inchado. Só que você fica de forma crônica e você não consegue resolver. Ao passo que o dedão que estava inchado, em poucos dias, ele está na sua normalidade. Então, um dos passos é você melhorar a dieta. A dieta anti-inflamatória vai ajudar bastante. Tá? Vamos ver. Aqui é muito boa a pergunta da Adri. Um beijo pra você, Adri. Olha, ela tem doença autoimune rara, granulomatose de Wegener. E ela falou lá, faço uso diário de prednisona e mesmo assim não consigo chegar na dieta ideal. Foi mais ou menos o que ela falou. Para doença autoimune, dieta anti-inflamatória é importantíssimo, tá, Adri? Então, assim, talvez você não esteja na sua dieta anti-inflamatória. E isso deve ser avaliado, tá? É difícil falar aqui para todos o que fazer, mas que é possível você melhorar, é. Eu vou te dar um exemplo de uma paciente que a gente atende, que ela tem doença de BC. E ela vivia tendo lesões. Doença de BC é uma doença autoimune também, que leva lesões, como se fossem úlceras, em todas a mucosa. Ela tinha ouvido falar que uma dieta anti-inflamatória poderia ajudá-la. E ela fazia uso de prednisona também. A gente já está há 3 meses tratando. Ela não teve nenhuma lesão mais. Por quê? Porque ela seguiu dieta anti-inflamatória também. Foi uma das ferramentas. Então é isso que eu estou querendo passar para você. É possível você melhorar. Só que, e para você melhorar, você tem que passar se você buscar uma esperança em melhora, tem que passar pela dieta anti-inflamatória, porque a alimentação você faz isso todo dia. Entende? Então é importante. Tá bom? Bom, pessoal, a gente vai encerrando aqui a nossa live. E as perguntas foram maravilhosas. Adorei que vocês participaram demais. Tá? Deixa eu ver aqui que teve algumas perguntas relacionadas às questões que eu já falei aqui. E acho válido a gente fechar com ela. Depois eu já faço o encerramento. Que foi aqui, ó, que eu vi quem estava falando. A Michele. Não. Quem que falou aqui? Não, é aqui. A Sandra falou, olha, sou celíaca e agora desenvolvi hipertireoidismo. A relação uma com a outra é mais comum o Hashimoto com a doença celíaca, tá? E a Solange perguntou aqui, qual o exame saber se tem doença celíaca? A gente pode pedir a genética, HLA-DQ2 e DQ8, e os anticorpos, antitransglutaminase, antiendomise e antigliadina, tá? Caso seja necessário, também fazer a biópsia do intestino delgado, tá bom? Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. A gente deu uma pincelada boa em várias questões, tá? E até vou perguntar aqui para vocês, a gente tá falando de dieta anti-inflamatória e me veio à mente, até na hora que eu decidi esse tema, de
escrever um livro para vocês sobre dieta anti-inflamatória, ou explicar essas coisas que a gente conversou. Eu quero saber de vocês se vocês acham uma boa ideia, se faria sentido isso para você. Então, se fizer, me manda no direct, não aqui, mas no direct. Fala, olha, eu gostei da ideia do livro, tá, de dieta anti-inflamatória, pra gente saber aí também como que vocês andam. Afinal de contas, é que eu falo para vocês, né? A live e toda a explicação que eu monto aqui para vocês é para vocês mesmo, para vocês aprenderem, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Vai ficar gravada, então você pode ver e rever quantas vezes vocês quiserem. E compartilhem, tá? Compartilhem com todas as pessoas que vocês conhecerem, porque dieta anti-inflamatória é um dos pilares para quem busca saúde. Então, nos dias de hoje, a gente sabe que várias pessoas vão em busca de saúde, e a gente sabe que a dieta anti-inflamatória faz parte disso, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.